há um irmão cheio do Espírito Santo, cheio de amor, para dar um abraço no nosso irmão Danilo, uma irmã cheia do Espírito Santo, cheia de amor também, para dar um abraço na nossa irmã Amanda, para eles sentirem, né, o nosso abraço, o nosso carinho, as suas vidas. Deus os ama e nós também. São muito importantes para o Senhor, né? São preciosos para Deus, preciosos para o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Quanto amor. Louvado seja Deus por isso. Oh glória a Deus. São muito amados do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Novo Testamento, carta, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Novo Testamento, carta, Epístola de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Honra e glória ao nome de Jesus. A irmã Luciana pega a gente de surpresa, né? Joga a gente na fornalha, na fogueira, e só Deus para nos salvar. Eu estava falando com os irmãos aqui no púlpito. Eu procurar aqui o esposo aqui, irmão, tinha uma fatura. Eu falei, Jesus, se eu pregar a fatura aqui, eu mato a fé dos irmãos. Pegar a conta, peguei, os irmãos desviam. Deus é bom. Tiago, lá no finalzinho, né, no Novo Testamento, está lá. A Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 16. Aleluia. Oh, glória. Eu espero você encontrar, porque é importante. Essa palavra vai marcar e vai fazer parte da sua vida. Quem encontrou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra do bom Deus: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum entre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Tome o seu lugar, se assente, se acomode. Quero trazer ao coração da igreja hoje, ligado ao tema deste dia, oração, uma mensagem sobre o tema efeitos da oração. Repetindo, efeitos da oração. Deus nesta noite quer ensinar a quem porventura ainda não sabe, e Deus nesta noite quer relembrar aqueles que já sabem, que a oração, irmão Cláudio, não são palavras lançadas ou jogadas ao léu. A oração são palavras que saem do coração, são palavras que saem da alma, por isso não precisam ser palavras decoradas, não precisa ser uma reza. Você fala o que está sentindo, você fala o que está vivendo, você abre o coração, abre a alma, abre a boca e deixa sair, irmã Zumira. E essas palavras, elas sobem, e quando feitas com fé e ditas com fé, elas atravessam, Myron, o teto, elas vão subindo, e elas não são palavras ao léu, mas elas são palavras que vão chegar até o céu, até a presença do Deus a quem oramos. E a oração, aleluia, ela resulta em resposta. Aleluia. Oração, aleluia, não são palavras
anotadas, são recebidas, são depositadas diante do trono e diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A palavra oração, irmãos, já falamos sobre isso, só relembrando, é uma palavra composta, uma palavra formada por duas palavras. Ora, de oralidade, de fala, e ação, de atitude, de agir. É interessante isso, porque nós não podemos simplesmente agir, porque nós não podemos nada sem o Senhor. Nós precisamos da confirmação de Deus, nós precisamos do poder de Deus, mas nós também não podemos só falar. Há uma parte que Deus espera a nossa atitude. Observe que às vezes nós precisamos primeiro agir. A Bíblia nos diz e nos revela que Elias primeiro agiu, primeiro ele reparou, primeiro ele limpou, primeiro ele consertou o altar, e depois ele falou, depois ele orou, e assim o fogo do céu desceu. Aleluia! A oração é isso, é falar e agir, e às vezes vai ser agir e falar. Aleluia! Fazer e pedir, pedir e fazer. E quando essas duas coisas juntam, aí a resposta, aí a vitória, aí acontece, aí há um milagre. Aleluia! A parte, aleluia, de falar é nossa. E o que nós devemos falar? Devemos falar aquilo que nós não podemos fazer. O que devemos fazer? Aquilo que podemos fazer, é claro, porque o impossível você não vai fazer. O impossível pertence a Deus. As coisas possíveis pertencem aos homens, mas as coisas impossíveis pertencem a Deus. Duas coisas não adiantam. Uma, tentar fazer o impossível. Duas, ficar falando com Deus aquilo que eu e você podemos e devemos fazer. Ele continua dizendo: um justo. Nós já falamos sobre isso, sobre o poder da justificação através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Talvez quem não conhece, olhe e diz: a Bíblia entrou em contradição, porque a Bíblia diz que não há um justo, agora a Bíblia está falando de justo. Mas nós entendemos que não há um justo por justiça própria. Não há um homem que só faça o bem e nunca peque. Pecamos ao pensar, pecamos ao falar, pecamos ao olhar, pecamos ao ouvir, pecamos acordados, pecamos dormindo. Aquele que disser que não tem pecado, acabou de pecar, acabou de cometer o pecado. Então, como é que a Bíblia pode estar falando injusto? É que quando nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador e aceitamos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, a justiça de Cristo vem sobre a nossa vida e nos faz justo, assim como Ele foi feito culpado. Assim como a nossa culpa esteve sobre Ele na cruz do Calvário, a justiça dele, aleluia, vem sobre nós. E a Bíblia diz que nesse momento Deus olha para mim e me vê sem culpa, porque a minha culpa Ele já levou. Deus olha para você e te vê sem culpa, porque a tua culpa Jesus já levou na cruz do Calvário. E nessa hora você é considerado justo.
justo, e você pode fazer uma oração que tem muito efeito. Oh, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. É maravilhoso aprender sobre oração com o apóstolo Tiago. É muito bom, irmãos. Nós aprendemos quando aprendemos com alguém que tem conhecimento. Ninguém quer aprender medicina com um açougueiro. Quer aprender com um médico. E nem mesmo com um médico novato. Quer aprender com um doutor, graduado, assim, com um pós-doutorado, assim. E é bom aprender com Tiago, porque Tiago tem propriedade, o apóstolo Tiago tem conhecimento para nos ensinar sobre os efeitos da oração. É bom aprendermos também sempre, não apenas com quem tem teoria, mas aprendermos com quem tem prática, com quem tem vivência, com quem tem experiência, com quem conhece de fato. E o apóstolo Tiago não era alguém apenas com teoria. Quando ele fala sobre a oração, o efeito e o poder da oração de um justo, ele não está falando apenas daquilo que ele ouviu, ele não está falando apenas daquilo que ele leu em algum livro, que alguém contou para ele. Este homem, apóstolo Tiago, irmão do Senhor, quando ele partiu para a glória, partiu para a eternidade, segundo a tradição, aqueles que foram preparar o seu corpo para o sepultamento assustaram, porque enquanto estavam ali com o seu corpo, perceberam que ele, aleluia, era um homem que tinha uma marca, era um homem que tinha uma diferença no seu corpo. Que diferença era essa? Segundo a tradição, bem aqui nos seus joelhos havia um calo, irmão. E um calo que com certeza levaram anos para formar aquele calo, muitas horas para se formar aquele calo, semelhante ao calo de um camelo. E por que esse homem tinha? Era um defeito físico? Era um defeito congênito? Não, era porque ele era um homem que havia passado muito tempo, era um homem que tinha passado muitas horas de joelhos dobrados, orando, clamando, buscando a face do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. É um homem que tinha uma vida de oração, era conhecido como Tiago o Justo, era assim que o chamavam, Tiago o Justo. Ele era conhecido por ser um homem correto, por ser um homem piedoso que praticava, aleluia, caridade e bondade, e por um homem que vivia ligado no céu, por um homem que vivia em contato com Deus, falando com Deus, conversando com Deus, em comunhão com Deus, ligado com Deus. Era assim a vida de Tiago, irmão. Então é um homem com, aleluia, experiência e vivência para nos ensinar sobre a oração, o perfeito e o poder que ela tem. Aleluia. Ele traz um ensino diferenciado. Sabe por quê? Porque ele vem corrigir um conceito que de repente eu e você temos errôneo e que nos impede de crer no poder e nos efeitos da oração. Para isso, ele traz uma ilustração, um exemplo, e ele não traz qualquer exemplo, ele traz um dos maiores profetas, o profeta Elias, um profeta que, segundo a Bíblia, é equiparado com Moisés, e por sinal os dois aparecem na transfiguração do monte para Jesus. Profeta Elias, um dos grandes profetas de Deus. E aqui Tiago começa a nos ensinar para corrigir o nosso conceito errado, que nos bloqueia, que impede a nossa fé,
e a nossa confiança no efeito e no poder da oração. Ele para isso começa nos dizendo o seguinte: olha, eu tenho algo para dizer para vocês, eu tenho algo para ensinar para vocês. Elias, quando ele fala Elias, nós já sabemos que estamos falando de um homem, aleluia, que orou e Deus respondeu, e Deus respondeu com fogo do céu, abriu o céu e desceu fogo. É este o exemplo que ele nos traz. Ele diz Elias. Quando ele fala Elias, os alunos, os ouvintes do ensinamento e da palavra, logo em suas mentes já relacionam: opa, aquele que orou e desceu fogo do céu. Agora há algo que Tiago quer trazer sobre a vida dele, e ele diz assim: era homem, era ser humano, era sujeito, irmã Natalice, aos mesmos sentimentos que nós somos sujeitos, às mesmas paixões. Da glória. Sabe o bloqueio nosso que impede de crer no poder e na eficiência da oração? Quando nós temos alguns sentimentos, quando nós sentimos a nossa natureza, a nossa fragilidade, quando nós sentimos as nossas falhas, nos fazem duvidar do poder e da capacidade de Deus nos responder. Aleluia! Ele começa a dizer: ele é homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos. E agora nós vamos entrar para falar um pouco desses sentimentos, porque talvez você ainda não sabe, mas este homem que orou e desceu fogo do céu foi um homem que sentiu, irmã Natalice, depressão. Glória a Deus. Ainda tem um crente do seu lado? Glória a Deus. Ainda tem um irmão do teu lado, meu irmão? Diga para ele: Elias, o homem que orou e desceu fogo do céu, teve depressão. Glória a Deus. Capítulo 19 de 1 Reis começa a listar os sintomas da depressão na vida do grande profeta Elias. Primeiro sintoma da depressão: medo. A Bíblia diz: e temendo, ou seja, e sentindo ele medo, temendo pela sua vida, se foi. Quantos de nós? Meu Deus. Quantos de nós não cremos nos efeitos da oração? Porque às vezes a nossa fé oscila, porque às vezes nós sentimos medo, às vezes nós nos sentimos ameaçados, às vezes nós sentimos insegurança, e isso nos faz pensar, aleluia, que Deus não vai nos ouvir, que Deus não vai nos responder, que Deus não vai operar o milagre, que Deus não vai dar a vitória, porque nós sentimos medo. Se for por isso, então eu preciso te dizer, aleluia, Deus vai te ouvir, porque Elias também sentiu medo e Deus ouviu Elias. Deus vai te responder, porque Elias também teve medo e Deus respondeu com fogo a oração de Elias. O declare abandonar a sua.
que Elias se isola. Elias sai do meio do povo, sai do meio das pessoas. Quem sabe se fosse no dia de hoje, ele teria se trancado dentro de um quarto, fechado a porta e se isolado lá dentro. Então de repente você está pensando: não, Deus não vai fazer nada grande, nada tremendo através de mim, não. Que é isso? Eu sou alguém que de repente eu me isolo, eu sou alguém que já me isolei, já me afastei, eu sou alguém que já fugi de tudo, já fugi de todos. Se for então por isso, eu preciso te dizer que Deus vai sim fazer algo grande através da tua vida, porque Elias também fugiu, se isolou, e Deus ainda assim fez algo grande e fez algo tremendo através da vida do profeta. Aleluia! Levanta tua mão para receber, levanta tua mão para receber. Estou até com medo, irmão, do que Deus vai fazer através da oração de pessoas. Aleluia. Oh, coisa tremenda, quando o crente não apenas ora, mas quando ele conhece, ele sabe, ele descobre, ele crê no poder da oração. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo amor de Deus, crente, não seja como um elefante. É grande, é forte, mas não conhece a força que tem. Você é um crente, a sua oração tem efeito, a sua oração tem poder, e você precisa conhecer, aleluia, o efeito e o poder que está na oração do crente que ora. Aleluia. Terceiro sintoma da depressão: carência e solidão. Elias se sente carente e solitário, e ele expressa nas suas palavras dizendo: só eu fiquei, não tem ninguém. E quantas vezes não tem tanta gente dizendo: Deus, eu estou sozinho nisso. Deus, não tem ninguém, Senhor. Jesus, e agora? Quem me ajuda, Jesus? Quem me socorre, Senhor? Solidão não é ausência de pessoas. Quanta gente, mesmo no meio de pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da família, sente solidão, sente só, não sente companhia, não sente apoio, não sente amparo, não sente ajuda, se sente só. E de repente você pensa assim: que minha oração não vai ser respondida, nem amigos eu tenho, nem apoio eu tenho, nem companhia eu tenho, nem ajuda eu tenho. Elias se sentiu assim, se sentiu só, se sentiu que não tinha companhia, que não tinha apoio, que não tinha ajuda. Se essa era o seu pretexto, irmão, se essa era a sua justificativa para entender que a sua oração, aleluia, não teria efeito, então está removido, porque Elias também se sentiu só, e Deus ouviu, e Deus atendeu, e Deus
no meu coração, porque há pessoas aqui, aleluia, que por causa, aleluia, dos seus sentimentos, aleluia, por causa, aleluia, do seu emocional, tem se desclassificado,